Você assistiu? Como é que um time tá ganhando de 23-19 e perde o 7 ainda? Quase morri do coração. Eu também. Foi chato mesmo. R$3,40. Claro, ué. Ué? Ô, mulher Nutella, claro, ué. Ué. Não, eu gosto muito de esporte, de verdade. Mas eu não fico assim, não. Ontem é porque era semifinal, né, velho? Os russos detonaram a gente. Mas tá bom. Ô, menininhos, vamos dar prosseguimento onde a gente parou? Eu fiz aqui um resuminho. Eu penso que foi isso aqui que nós falamos lá no mês de junho ainda, quando a gente começou a geometria analítica. Só para a gente retomar rapidinho, para a gente continuar, tá? Quando nós começamos a falar de geometria analítica, vou fazer um rascunho aqui em função do que está ali. Primeira coisa que nós falamos, que nós temos aqui o plano cartesiano, não foi isso? As ordenadas, que é o eixo Y, e as abscissas, que é o eixo X. 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Isso todo mundo já está cansado de saber que é o nosso plano cartesiano ortogonal. Aqui dentro do plano cartesiano, para eu localizar qualquer coisa, eu preciso de uma referência. E essa referência nossa dentro do plano cartesiano é o par ordenado. Ou seja, para eu definir qualquer ponto que seja, eu preciso de dois valores chamados de coordenadas, que é a abscissa X e a ordenada Y. Galera, lembra que eu falei par porque são duas medidas, ordenado por obrigada primeiro o X e depois o Y. Tranquilo? Então eu tenho um par ordenado que define um ponto. Todo ponto tem um único par ordenado. A mudança dessa ordem muda completamente o ponto. Então, tranquilo de eu definir um ponto. É fácil de eu saber onde um ponto está, certo ou não? Por exemplo, se eu pegar um ponto assim, menos 5 e 4, é fácil de eu saber o quadrante ou não? Esse está em qual quadrante, por exemplo? Menos 5 é X para a esquerda, certo ou não? 4 é Y, é para cima. Um ponto coordenada está em qual quadrante aqui? No segundo. Por exemplo, esse ponto aqui está em qual quadrante? Oi. Não, não é menos 4 não, aqui é ponto vírgula. 5 e 4, tá? 3 e 0 está em qual quadrante? 3 e 0, eu marco 3, por exemplo, aqui no eixo X, e não tem Y, o Y é 0. Então, aqui não está em quadrante. Ele pertence ao eixo das abscissas, pertence ao eixo X. Um ponto que está aqui pertence ao eixo Y. E o ponto que está aqui pertence à origem. Então, não se esqueçam, cara. O ponto estar no primeiro quadrante, nós escrevemos isso. A abscissa, ela tem que ser maior do que 0. A ordenada também tem que ser o quê? Você tem que lembrar, essa linguagem, é isso que você vai precisar. Por exemplo, um ponto aqui que está no quarto quadrante, o que ele tem que ter? X, a abscissa está para a direita.
positivo. Y está para baixo, negativo. Isso está escrito no caderno de vocês, beleza? Então é fácil de localizar e definir onde está um ponto. Calcular a distância entre dois pontos é a maior manha do mundo, né? Se eu tenho dois pontos aqui, para calcular a distância entre eles, qual que é a formulazinha mesmo? Distância eu tenho que fazer o quê? Põe uma raiz, certo ou não? x1 menos x2 é a variação de x, não é isso? Pego um x menos o outro, eu estou pegando a variação do x ao quadrado, depois somo com quem aqui? A variação do y ao quadrado. Com isso eu acho a distância de dois pontos que a gente viu. Se eu quiser o ponto médio, um ponto que está na metade de dois pontos, o que eu faço? Para achar o ponto médio, eu faço o que aqui? Soma o x e divide por quanto? Depois soma o y e divide por 2. Baricentro, cara, o que é baricentro? Vamos pegar aqui. Se eu tenho 3 pontos, o que 3 pontos pode fazer? Isso. Ou ele forma aqui, ou 3 triângulos. Como é que eu sei se 3 pontos estão alinhados? São colineares ou se forma um triângulo mesmo? Condição de alinhamento, eu vou calcular o determinante. Se esse determinante for igual a zero, dá o quê? Uma reta. Se o determinante for qualquer número que não seja zero, vai formar um triângulo. Tá? Então, como é que é determinante? Põe lá, ó, o x de um ponto, o y do ponto, o x do outro ponto, o y do outro ponto, o x do terceiro ponto e o y. Acrescenta o que aqui? O número 1 e calcula determinante. Deu zero, é reta. Não deu zero, forma triângulo. Tá? Dentro desse triângulo, quando forma um triângulo, existe um ponto que é o baricentro, não é isso? Centro de massa do triângulo. É o ponto de equilíbrio. Para eu achar esse ponto na geometria analítica, o que eu tenho que fazer? Somar os 3 valores de x e dividir por quanto aqui? 3. Soma os 3 valores de y, divide por 3. Acho o baricentro. Ou eu posso também calcular o que aqui? Área. Se eu sei que é um triângulo, é quando isso aqui não dá zero. Basta fazer o que com isso aqui? A metade do determinante em módulo vai me dar a área do triângulo. Beleza? Isso nós falamos lá em junho, fizemos exercício. Nós temos até que fazer mais tempo da lista quando ainda der mais matéria hoje. Mas isso eu acho que eu parei por aqui. Fala para mim se está ok, se é isso mesmo. Tranquilo? Então, basicamente, isso é o que a gente falou de geometria analítica. Hoje a gente vai começar a falar de reta, definir a equação da reta, ver as propriedades da reta, tranquilo? E depois a gente fala de circunferência. Então, a gente fala de reta e circunferência. Alguma pergunta sobre isso aí, meninos? Alguma dúvida? E foi só uma retomada rapidinha para a gente continuar. Fórmulas bem pouquinha, praticamente não tem fórmula nenhuma. Tranquilo com isso? Então, bora continuar, então. Já falamos de ponto. Bora começar a falar de... Ô, meninos, nosso objetivo aqui é começar a entender como é que funciona uma reta. Vou fazer um rascunho aqui antes de formalizar lá. O que é importante numa reta? Vamos pegar lá a lembrança de vocês. Eu acho que vocês não viram isso aqui esse semestre ainda não. Mas isso aqui representa o que mesmo? Uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, quando você vai desenhar no gráfico, qual que é o gráfico mesmo? É uma reta, beleza ou não? Tranquilo? Função do primeiro grau determina uma reta. Quando é que essa reta é crescente? Se esse azinho for positivo, a reta é crescente. Se esse azinho for negativo, decrescente. Esse negócio aqui tem um nome. Como é que é o nome desse azinho aqui? Coeficiente angular. O que quer dizer coeficiente angular mesmo? Coeficiente angular, cara, quer dizer que esse azinho é responsável por essa inclinação aqui, ó.
Esse ângulo alfa aqui, ele é determinado em função desse A da função. Quanto maior é o Azinho, maior é a inclinação. Quanto menor é o A, menor é a inclinação. Entende? Então, ele está relacionado diretamente com esse ângulo. Por isso que ele chama coeficiente angular. Esse B aqui é o coeficiente linear. É onde a reta passa pelo eixo Y. Basicamente, é o primeiro grau. Que gera, nós vamos falar ali de reta. Então, nós vamos falar exatamente disso aqui. Tranquilo? Na geometria analítica, primeira coisa que nós vamos falar do coeficiente angular. Galera, como é que eu faço para definir o coeficiente angular? Na geometria analítica, eles gostam de chamar de M e não de A, mas é o mesmo Azinho, beleza? Lá da função, eu estou atrás desse númerozinho aqui, o número que está junto com X, o número que define a inclinação desta reta aqui, ok? Na geometria analítica, cara, esse coeficiente angular ele é definido o seguinte: M, ele é numericamente igual à tangente do ângulo. Então, na geometria analítica, o que a gente define? Dá só uma olhadinha. Se eu prolongar isso aqui, forma um triângulo aqui? Retângulo. Eu estou atrás desse ângulo aqui, beleza ou não? Então, o que nós estamos querendo? Esse ângulo aqui, cara, é definido através da tangente disso aqui. Essa inclinação é definida pela tangente desse ângulo. Então, na geometria analítica, a gente demonstra que, se eu calcular a tangente desse ângulo, eu tenho a inclinação desta reta. E como é que eu calculo a tangente desse ângulo mesmo? Pego o cateto oposto, que é isso aqui, dividido pelo cateto o quê? Adjacente. Meninos, ajuda aqui para mim. Para eu calcular a tangente, eu tenho que pegar cateto oposto por cateto adjacente. Como é que eu faço para saber esse tamanho aqui? YB menos o quê? YA. Como é que eu faço para saber esse tamanho azul? XB menos XA. Então, beleza. Isso aqui é YB menos YA. 10 menos 5, 12 menos 4, tamanho. O valor de X, XB menos XA. Tranquilo? Então, vai lá. Se M é a tangente, então eu posso falar que é YB menos YA, cateto oposto, cateto adjacente. Essa, cara, é a fórmula, a gente fala que é a fórmula do coeficiente angular, que dá a inclinação dessa reta. Então, se um cara perguntar qual é o coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos A e B, o que tem que fazer, cara? Calcular a variação de Y dividido pela variação de quem? De X, beleza? Isso me dá a inclinação, e nada mais do que isso. Então, se o cara te fala assim, olha, eu tenho uma reta, passa pelo ponto A, 2, 1, pelo ponto B, por exemplo, 0. Vamos pôr um valor aqui mais maior de grande. Muito mais maior de grande. Por exemplo, meninos, eu tenho o ponto A e o ponto B. E eu quero saber de uma reta que passa por esses pontos. Só um detalhezinho para vocês, hein? Por esse ponto aqui, por um único ponto, passam quantas retas? Por esse ponto passam quantas? Infinitas, concorda ou não? Por 2 pontos, passa quantas retas? Uma única, não tem outra que passa aqui, beleza? Então eu tenho 2 pontos. Tem uma reta que passa por eles ou não? Tem. Qual é o ângulo que esta reta forma com o eixo X? Ou seja, qual é a inclinação dessa reta em relação ao eixo X? O que você tem que fazer para saber a inclinação? Pega a variação do Y. 4 menos 2. E dá quanto? Qual é, então, a inclinação dessa reta? 1. Qual é o ângulo que forma? 45. Como é que você sabe que o ângulo é de 45 graus? Se o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo, qual é a tangente que dá igual a 1? 45 graus. Então, vai lá. Você tem 2 pontos e quer saber qual é o ângulo que a reta forma com o eixo X, basta pegar a variação de Y pela variação de X. Você acha o coeficiente angular. Esse número aqui é o resultado de uma tangente, tá? Se você tiver um número conhecido, você sabe qual é o ângulo. Por exemplo, uma reta que é assim. Pegar um número bem facinho. Essa reta aqui
é uma reta que forma um ângulo de quantos graus com o eixo x? Qual é a tangente que dá raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Essa reta forma 30 graus. Se você pegar aqui, por exemplo, essa reta forma um ângulo de quantos graus com o eixo x? Qual é a tangente que é igual a 1? 45 graus. Então, essa reta forma 45 graus. Se você pegar aqui, essa reta forma quantos graus com o eixo x? Ela fala, ixi, sério. Eu estou atrás de uma tangente que vale quanto, meninos? Tangente vale menos 1. Lembra lá da trigonometria? Qual é o ângulo cuja tangente vale 1 mesmo aqui? 45. Para ser menos 1, vai ser aqui assim, ó. Lembra quanto que dá esse mesmo ângulo aqui assim? Se lá é 45, aqui você vai lembrar que era 135. Então, estou querendo falar para vocês o seguinte. O coeficiente angular, meninos, determina para mim a inclinação que a reta tem. Se cair num valor conhecido, você consegue achar até o ângulo. Se ele não for conhecido, não tem problema. Y é igual a 3x sobre 2 mais 4. Tem nem ideia, cara. Qual é o ângulo que a tangente é 1,5? Não sei. Mas se a gente pegar uma calculadora e puser lá, ela vai falar para a gente. O ângulo é de tanto. Só que nós não somos obrigados a saber, tá? Então lembra que isso aqui determina o que para nós? A inclinação. O ângulo que a reta forma com o eixo x. Outra coisa que você não pode esquecer. Quanto maior for esse m, maior é a inclinação. Quanto menor for o m, menor é a inclinação. Tá claro isso, meninos? Beleza? Então, isso aqui é o coeficiente angular de uma reta. Oi. Você fala aqui? Deixa eu um pouquinho de novo aqui para você. Assim? Tá, vamos lá. Essa aqui é uma função do primeiro grau, não é isso? Como é que é o gráfico dela mesmo? Uma reta, crescente ou decrescente? Crescente, certeza? Tá? Poderia ser esse gráfico aqui? Não. Por que não? Aqui, qual é o número que está aqui mesmo? 1. Então, quer dizer que isso aqui vale quantos graus? 45, beleza. Agora, o que é isso aqui? Menos 2. Menos 2 é o lugar que a minha reta vai passar no eixo Y. Esse número aqui pode ser menos 2? Então, com certeza, essa reta aqui não é essa. Aquela função lá tem uma reta, possivelmente, que é aqui assim. Forma um ângulo de quanto aqui? E passa em que número aqui? Menos 2. Esse número aqui não tem nada a ver com o ângulo. Quem tem a ver com o ângulo é o número que está com o x. Esse número tem a ver onde ela vai passar no eixo y. Por isso que a gente não pega nada daqui. Se eu pegar assim, ó, y que é igual a raiz de 3x menos 7. Essa é uma reta crescente ou decrescente? Positiva é crescente. Onde é que ela passa no eixo y? Então ela vai passar lá embaixo no menos 7, beleza ou não? Qual é o ângulo que ela forma aqui? Pus um valor conhecido. Qual é a tangente que é igual a raiz de 3? Qual é o ângulo? 60 graus. Só naquela tabelinha nossa, de 30, 45, 60. Que eu pus um valor conhecido. Então, esse aqui tem a ver com o ângulo. Esse aqui tem a ver com onde ela passa lá no eixo y. Então, um número não tem nada a ver com o outro. Tá? Beleza? Então, assim, coeficiente angular é bem facinho de eu saber se eu tiver 2 pontos da minha função. Eu tendo 2 pontos, eu faço variação do y pela variação do x e acho a inclinação dela. Isso está claro para vocês? Deu positivo a reta é crescente, deu negativo é decrescente. Quanto maior esse resultado, mais inclinada é. Quanto menor, menos inclinado é. Tranquilo? Isso aqui, meninos, vai ser a primeira equação nossa. Esse resultado ali, nós vamos falar da equação da reta. E sai dessa definição aí, ó. Tá? Se eu pegar esta equação aqui, meninos, e só multiplicar cruzado, me ajuda, tá? Quando não tem nada aqui embaixo, tem quanto? 1 vezes y menos b. Y do b menos o y
que é igual a M que multiplica XB menos XA. Tranquilo? Essa daqui, cara, é conhecida como equação da reta. Tem alguns nomes dela aí. O pessoal gosta de falar assim dela. Eles põem Y menos Y0, X menos X0. Tá? Que é o tal do ioiô michôchô que eles gostam de falar aí quando estão ensinando para vocês, não é assim? Tá? É a equação da reta, cara. Ioiô michôchô. Para o que você precisa para achar essa equação aqui de quantos pontos? 2. O x e o y é um ponto qualquer, x0 e y0 é outro ponto qualquer. Tem os dois que eu pus lá, só chamei de A e B, aqui y e y0. Essa, cara, é a equação da nossa reta. Daqui que surge a nossa equação. Então, essa daqui eu vou mostrar para vocês, que daqui surge todas as outras que vocês quiserem. Portanto, que é facinho. Achar a inclinação de uma reta, a variação de y pela variação de x. Você acha a equação, ó, coeficiente angular da reta. Se você multiplica cruzado, você se organiza isso aqui, você cai nessa equação, que é a equação de uma reta, tá? Vê se tem alguma dúvida aí, que eu vou mostrar para vocês com um númerozinho como é que funciona isso aqui. Daqui, meninos, vou até anotar aqui. Nós vamos chegar na equação, que é chamada de equação geral, e depois vamos chegar na outra equação, que é a equação reduzida. A equação geral ela é conhecida assim: ax by mais c igual a zero. A reduzida, y. Cara, olha só o tanto que o povo aqui é meio besta. Tem hora que o povo da matemática é meio sonso, né? Isso aqui não é a mesma coisa disso aqui, ó. Vê se é. Lá da função do primeiro grau. Lá na função do primeiro grau, eles gostam de chamar de ax mais b, todos os livros. Na geometria analítica, eles gostam de chamar de mx mais n. Cara, é a mesma meleca. É exatamente a mesma coisa. Só que a geometria analítica foi desenvolvida por um caboclo que ele gosta de chamar de mx mais n. Preferência dele lá. Só que aí todos os livros fazem isso. As duas coisas são a mesma. Isso aqui nada mais é do que a fórmula da função do primeiro grau, tá? Que define uma reta. É a mesma. E essa é a mesma dessa. Eu vou mostrar para vocês que as duas são exatamente igual, que é a mesma dessa também. Só está escrito isso aqui de 3 maneiras diferentes, tá? Eu vou apagar o gráficozinho ali para mostrar isso aqui para vocês. Ô, galera, imagina que o cara te deu 2 pontos. Ponto A e ponto B. E ele quer que você ache a equação da reta. Se você achar a equação da reta, obviamente você já tem um coeficiente angular na mão, não é isso? Então vamos lá. Como é que eu faço para achar mesmo o coeficiente angular? Basta pegar a variação do y pela variação de quem aqui? Do x, beleza? Então vai lá, o tanto que isso é bem facinho. Para achar o m, então, variação do y, cara. 6 menos quanto? 2, é isso? Vou até anotar aqui bem bonitinho para você mostrar lá na sua casa, ó.
6 menos 2. Variação do x aqui. 3 menos 2. Fazendo a continha, o nosso coeficiente angular vale 4 sobre 1. Então, essa reta tem o coeficiente angular igual a quanto? 4. Beleza? Você consegue me falar qual é o ângulo que essa reta forma com eixo x? Qual é a tangente que dá igual a 4? Você sabe isso de cabeça? Nunca na vida, tá? Tem a menor ideia. Mas tem uma tangente que vai dar isso. Tranquilo para achar o coeficiente angular? Essa é uma reta crescente, porque o coeficiente angular deu positivo. Tranquilo? Bom, agora eu quero achar a equação da reta, cada um a partir dessa mesma fórmula aqui. A mesma, tá? A variação do y pela variação do x. Vai lá. Variação do y. M vezes a variação do x. Que o pessoal gosta muito de falar. O tal do ioiô me xoxô aqui, ó. Y menos y0. X menos x0. É a mesma formulazinha, meninos. Só multiplicou cruzado. Beleza? O que eu preciso para achar a equação? Eu preciso de um ponto. Ajuda aí. Vocês querem que eu use o ponto A ou o ponto B? O B está tudo igualzinho. Vamos pegar o A, que são valores diferentes, tá? Mas você pode fazer com qualquer um. Só para ficar bem identificado onde você vai pôr o 3, onde você vai pôr o 6. Meninos, esse aqui é o valor de quem? X. Esse aqui é o valor de... Não põe ele no x0 e no y0. Nessa fórmula. Mais nada, cara. Não. Você sempre vai colocar no x0 e no y0. Tá? Sempre. Porque a sua fórmula, ela aparece aqui o x e o y. Esse fica. Então, vai lá. Você escolhe qualquer um dos dois pontos. Y menos. Quem é o y0 aqui? 6. Quem é o coeficiente angular da reta? 4. X menos. Quem é o x0? Então, vai lá. Se você tem dois pontos, você acha o coeficiente angular. Com o coeficiente angular e essa mesma fórmula, você usa um dos dois pontos, substitui. Tira x0 e y0, põe os números, tira o m e coloca o número. Essa, cara, já é essa equação nossa. Já é a equação da reta. Beleza? Vamos só organizar ela? Me ajuda aqui. Y menos 6, que é igual 4 vezes x. 4x e 4 vezes 3, 12. Meninos, do jeito que está aqui, já é essa equação. Equação fundamental da reta. Eu posso apresentar essa equação na forma geral ou na forma reduzida. Qual que é a diferença das duas? Cara, olha o tanto que o trem é besta. Do jeito que está aqui, se você passa tudo para um lado só, o que vai acontecer? Dita aí para mim. Eu quero passar todo mundo para o lado de cá. O que vai virar? Passando todo mundo para cá, vai ficar 4x, mais y vem para cá. Menos y, menos 6 vem para cá, mais 6. Menos 6 igual a quanto? Meninos, olha esse formato aqui, vê se ele está igual a esse. AX, 4x. Então, 4 é o valor de quem? Do A. Menos y, BY. O B vale menos 1. Menos 6 é o C. Então, essa forma geral é essa forma aqui. Como é que eu cheguei nela? Peguei todos os valores, passei por um lado só. Chama a equação geral da reta. Esse que está com x é o A, o que está com y é o B, o que está sozinho é o quê? É o C. Fala, não, Célio, eu não quero desse jeito, não. Eu quero dessa forma reduzida. Qual que é o formato da forma reduzida mesmo? Quem é que está sozinho aqui? Vou deixar o y sozinho. Essa mesma equação. Vou passar tudo para cá, menos o y. O que vai sobrar? 4x. Menos 6 passa para cá, mais 6, vai ficar... Pronto. Eu estou com a fórmula na equação reduzida. O que é a fórmula reduzida? Um y, um igual, número junto com x, número sozinho. Forma geral, forma reduzida. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente, que isso e isso é exatamente igual. Só muda a forma que você apresenta. Você tem a sua fórmula para você achar o seu coeficiente angular e para você montar a sua reta. Depois que está aqui, você escolhe se você quer a forma geral ou se você quer a forma reduzida. Qual é o coeficiente angular, meninos? 4. Obviamente, ele tinha que ser quanto? 4. Tá? Galera, entenderam de onde que sai a fórmula da equação da reta? Para que serve cada coisa? Coeficiente angular determina o ângulo. Coeficiente linear diz aonde a reta vai passar no eixo Y. Tá?
Pessoal de casa, vocês estão tão quietinhos, tá de boa? Vocês assistiram o jogo de vôlei, vocês estão com sono, é isso? Tá de boa? Tá dormindo? Se tiver com alguma dúvida, meninos, fala, tá? Galera, se você acostumar a mexer com reta desse jeito, até lá quando você está mexendo com função, e você precisa achar a função, é de boa, tá? Só fazer um rascunhozinho com esse copinho aí. Se o cara te dá um gráfico qualquer lá assim, um gráfico de uma reta, se você tem lá 2 pontos desse gráfico aqui, você pode fazer dessa forma para achar a função. Tá? Se você tem lá o x e o y de 2 pontos quaisquer, basta você vir aqui, tá? Quem costuma mexer com isso aqui é uma facilidade tranquilas. Beleza? Pode pagar? Vamos fazer mais um exemplo aqui, faltam 5 minutos ainda, ou mais, vamos já. Sim. Exatamente. Exatamente. Passou pela origem, 0. Galera, eu quero a equação de uma reta que passa por esse ponto aqui. Tranquilo com isso ou não? Para eu achar a equação da reta, eu preciso de quantos pontos mesmo? 2. Só que eu preciso de 2 pontos para quê mesmo? Porque com 2 pontos eu acho a inclinação dela, não é isso? Beleza. Só dei um ponto. Só que eu falei que ela é paralela com a reta PB, sendo o B que está ali. O que eu estou dizendo mesmo? Isso. Se eu tenho uma reta aqui, beleza ou não? Essa reta está passando aqui pelo ponto P, por exemplo, B. É uma reta. Eu quero uma outra reta que seja paralela com ela. Quantas retas existem que são paralelas com ela aqui? Quantas bichinhas existem aqui que são paralelas com ela? Infinitas, beleza? O que quer dizer ser paralela mesmo? Se aqui é um ângulo qualquer, todas aqui fazem exatamente o quê? O mesmo ângulo.
Então, quer dizer que tem o mesmo coeficiente angular? Então, beleza. Eu consigo achar o coeficiente angular da reta PB ou não? Consigo? Quando eu achar o coeficiente angular da reta PB, é a mesma coisa dessa reta que passa pelo ponto K. Então, vai lá. O que nós estamos querendo aqui? Para eu achar a reta que passa. Esse vermelho está ruim. Como um azul. A reta que passa pelo ponto K, que é menos 1 e menos 3. Como é que eu acho essa reta aqui mesmo? Y menos Y0, ou seja, ioiô. Xoxô aqui. O que eu preciso para achar isso aqui mesmo? Eu preciso de um ponto. Eu tenho ponto ou não? Tenho. O que eu preciso também? Então, vai lá. Eu preciso disso aqui, ó. Y menos. Quem é o Y0, meninos? Menos 3. Está aqui, ó. Menos 3. M. X menos. Quem é o X0? Menos 1. O que está faltando eu achar só aqui? Coeficiente angular. Tranquilo? Para eu achar a equação que passa por isso aqui, porque dá só uma olhada. Vamos dizer que esse ponto meu, menos 1 e menos 3, é um ponto aqui assim, ó. Tem infinitas retas que passam por esse ponto. Mas que passa por esse ponto aqui e é paralela com essa azul, tem só uma. Só aquela que forma exatamente o mesmo que aqui. Mesmo ângulo. Então, vai lá. Eu quero uma reta que passa nesse ponto aqui, mas tem que ser paralela com essa daqui. Esse ponto eu já tenho, menos 1 e menos 3. O que falta? Eu quero achar esse ângulo aqui, esse coeficiente angular, que é o mesmo dessa. O que eu vou fazer? Calcular o coeficiente angular dessa reta, que é esse, que é a mesma coisa desse, e jogar aqui. Tá entendido isso? Beleza? Bora fazer aqui então? Coeficiente angular da reta PB. Como é que eu faço para achar o M da reta PB? Faz variação do Y. O que é a variação do Y? 5 e quanto? Então, 5 menos 2. Variação do X. Menos 1, menos o quê? 0. Estou achando o coeficiente angular da reta PB, que vai dar quanto? Menos com menos. 7 dividido por menos 1. Coeficiente angular da reta que passa por B e B vale menos 7. Meninos, esse coeficiente angular da reta P e B, se elas são paralelas, é exatamente igual à reta que passa pelo ponto K. Também vale quanto? Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Se eu calculei da reta PB, é o mesmo que passa pela reta que passa por K. Retas paralelas têm exatamente o coeficiente angular. Então, eu pego esse número e trago para cá. Quanto que vale ele? Então, vamos de novo? Equação da minha reta. Ioiô me xoxô aqui. Y menos Y0 é mesmo daquela menos 1. Aqui eu vou achar a equação da reta, cara. Menos com menos, mais 3. Menos 7 multiplica aqui dentro. Menos 7x, menos com menos. Mais 1 vezes menos 7. Vou deixar o y sozinho aqui. Vai ficar menos 7x, mais 3 passa para lá, menos 3, junta com 7 dá menos 10. Meninos, vê se está claro aí. Coeficiente angular e equação da reta, como é que eu faço para achar ela? Na próxima aula nós vamos falar de retas paralelas, retas perpendiculares, tá? Nós vamos detalhar. Isso ali é porque era bem simples esse conceito. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, têm a mesma inclinação. Vê se está de boa aí. Está na hora da gente lanchar. Ó, tá vendo? Você viu? Deus, tá? Fala para vocês. Vocês lancham para que vocês queiram lanchar.